Seja bem-vindo ao Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Vamos falar sobre as transformações que impactam o seu negócio? Eu sou Patrícia Schor e vou conduzir o terceiro episódio. O assunto de hoje é um assunto que impacta diretamente empresários e trabalhadores, que é a saúde mental no ambiente de trabalho, e recentemente a norma regulamentadora 1, a NR1, que trata justamente sobre isso, do Ministério de Trabalho e Emprego. Para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui Claire Campos. Ela que é psicóloga neurocientista, especialista em comportamento humano e empresarial. Seja muito bem-vinda, Claire. Obrigada por participar do nosso episódio aqui sobre esse assunto. Obrigada, Patrícia. Bom, então quando se fala em saúde mental, são vários os desafios que nós trazemos, principalmente atualmente, esse mundo pós-pandêmico. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamentos justamente por essa causa, relacionados à saúde mental. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, foram 472 mil afastamentos, pedidos de licença do INSS relacionados a questões de saúde mental. E a gente tem tratado muito mais sobre a saúde mental dentro do ambiente de trabalho, hoje até como uma responsabilidade das empresas, né? E, Claire, eu quero trazer você para essa conversa, já trazendo essa novidade, né? Esse impacto que causa para as empresas. Como que hoje esse cenário está sendo visto no Brasil e de que forma empresários e trabalhadores têm lidado com esse desafio da saúde mental nos ambientes corporativos? Sim, então assim, é um assunto hoje que ele é muito abrangente, até porque a NR1, na verdade, essa questão do risco psicossocial, ela já está na pauta, né, dos empresários há um tempo já, porque na verdade ela entra dentro da ergonomia, tá? Só que especificamente, como foi trazida agora para o MTE, realmente, os empregadores, os empresários, eles tiveram, tipo assim, meu Deus, extremamente assustados no quesito como a gente mede saúde mental e emocional dos colaboradores. Porque quando a gente fala da parte da saúde e segurança do trabalho, no quesito, por exemplo, ergonomia, tem todo um equipamento, né? Tem toda uma forma já de medir a altura da cadeira, a altura da mesa, né? A luz. Então, é algo que, querendo ou não, é um pouco mais fácil de ser mensurado. Agora, saúde mental e emocional de colaboradores. Então, os empregadores, eles falaram, meu Deus, como é que a gente faz isso agora, né? E aí, dentro disso, vem esse trabalho onde a gente está atuando agora, no sentido de, o que o MTE pede, ele pede para que tenha equilíbrio entre as equipes corporativas. Por que eu dou uma ênfase especificamente neste lugar de equilíbrio? Porque quando a gente vê especificamente o pedido do MTE, o empregador assusta. Porque eles falam ali sobre assédio, sobre alta carga de trabalho, né? E que, de fato, tem muitas empresas que realmente precisam cuidar um pouco mais com isso, porque a gente sabe que tem ambientes de trabalho que eles são muito prejudiciais, né? Só que, na verdade, o pedido do MTE, ele veio para o equilíbrio para todos os ambientes corporativos, independente daqueles que têm um ambiente que é muito, né, no grau, até porque a gente tem uma análise que a gente faz no grau mais alto de risco, ou no grau médio, ou no grau baixo, né? Para que realmente os colaboradores, eles estejam em ambientes que realmente estejam mais equilibrados, porque uma coisa que eu vou te falar, Patrícia, que parece até engraçado, mas, por exemplo, quando se fala de assédio, né, que a gente tem uma tabelinha que nós transformamos ela numa coisa simples, que é o quê? Alinhamento na comunicação. Essencial. Ruído de comunicação, Sim. Sabe? E aí, quando é trabalhado essas pontas do que de fato é pedido, mas dentro do ambiente corporativo, no quesito desenvolvimento pessoal, liderança, equipe, aí você vê que o que precisa ser feito vai tomando norte, sabe? Então, é algo que precisa ser feito dentro das equipes corporativas. Eu digo que é a pontinha do iceberg da saúde mental e emocional dentro do ambiente corporativo, no quesito em todos estarem entendendo a importância disso.
Ótimo. E isso faz parte da realidade. Até então, há alguns anos, né? A gente tratava problemas mentais, você deixa em casa, né? Para isso tem médico, enfim. Mas eles fazem parte hoje até da produtividade dos empregados, desculpa. Mas da própria empresa, estão ligados diretamente à performance também, né? Sim. Como que você consegue ver isso? De que forma essa norma impacta realmente na rotina dessas empresas e dos trabalhadores? Que tipo de adaptações essas empresas estão tendo que fazer com a atualização dessa norma? Sim, é bem legal esse ponto que você trouxe, porque realmente, né, as equipes colaborativas, o ambiente de trabalho, quando a gente começa, por isso que eu disse que é a pontinha do iceberg, porque a gente está começando a mudança. A gente sabe que tem muita coisa pela frente, né, para que a gente possa realmente fazer um trabalho efetivo, mas é bem legal isso que você trouxe sobre a questão da produtividade, porque ambientes de trabalho, aonde a gente consegue trabalhar realmente esses pontos de comunicação, de alinhamento, de treinamento, o resultado em termos efetivo, ele é gigantesco. E eu vou te falar uma coisa, Patrícia, quando a gente começa a fazer esse trabalho, é engraçado porque às vezes tem alguns empregadores que falam assim, não, então eu preciso que vocês venham aqui e vocês façam um trabalho com a equipe, façam um treinamento e muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, tá? A gente vai começar com a liderança. Porque os pontos de desafio do ambiente corporativo, do colaborador, ele vem muitas vezes da liderança. Tá? E digo até nessa ponta de comunicação, né? Por exemplo, essa semana a gente estava fazendo um trabalho em uma empresa e aí, de repente, nós fizemos a reunião, né, com os colaboradores, com a equipe e, naturalmente, eu já alinhei os pontos que eu já tinha alinhado anteriormente com os líderes, tá? Para que a gente consiga ter um trabalho efetivo no sentido de... A gente faz uma reunião com a liderança, pontua o que precisa, passa o que precisa ser passado para os colaboradores. Se a gente não volta aqui e lembra novamente, aqui eu estou falando um pouquinho da parte neurocientífica da coisa, se a gente lembra novamente a mente mesmo dos líderes no sentido de, olha, estamos pontuando isso daqui, estamos trabalhando isso daqui. Então, a comunicação e a assertividade no que precisa ser feito em termos da resolutividade desse trabalho vai depender desse trabalho num todo como equipe. Não é só, a equipe ele não está fazendo. Não, mas e o líder? Como que o líder está conduzindo isso? Sim. Então, essa assertividade do líder, essa postura do líder, por isso que a gente fala, as implementações que a gente tem feito, a primeira equipe que a gente está chamando junto é liderança RH. Porque se a gente não tem esse time junto da gente, o trabalho acaba ficando falho. Então, não é especificamente os colaboradores, entendeu? E que vai impactar muito na produtividade, sim. Porque a gente diz que o quê? Um colaborador... A gente trabalha em ambientes corporativos. Eu amo, né, fazer esse trabalho, porque o que acontece? A gente trabalha um ambiente corporativo e ele não fica só ali. Ele vai para casa. Sim. Entendeu? Convívio social, né? Isso. Tem um convívio social que reflete tudo isso. Exatamente. E é legal porque a partir deste comportamento que ele entende que precisa ser transformado dentro do ambiente corporativo, ele leva esse conhecimento para casa. E a partir do momento que a gente consegue ajustar essa comunicação dentro da empresa, esses treinamentos, porque muitas vezes a gente fala com as equipes colaborativas, mas a gente fala da parte individual, que não é nem o que o MTE pede, porque ele pede sobre as equipes colaborativas. Mas a gente fala de forma pontual em relação ao indivíduo, por quê? Porque a gente está falando de comportamento de cada um dentro da equipe corporativa. E a partir do momento que eles entendem isso, eles levam isso para casa e isso é transformador, entendeu? Sim. A gente sabe que o quê? Tem dados que falam sobre isso. Aquele colaborador que ele produz mais, que ele é efetivo no ambiente de trabalho, ele é mais feliz. Entendeu? Então, não é só uma questão do bolso do dono do negócio, que com essa normativa, a gente também traz isso. A gente sempre fala que a gente está trabalhando as 3 pontas, né? Que é o quê? Atender a normativa, trabalhar as equipes colaborativas e, automaticamente, trazer realmente a saúde financeira para o negócio no sentido disso que você falou, resultado. Então, quando a gente trabalha essas 3 pontas e a gente traz a liderança para perto, o resultado, ele é bem mais significativo. O resultado, ele aumenta e, assim como eu te falei, vai para todas as pontas, né? A partir do momento que ele leva isso para casa também, ele vem trabalhar também mais tranquilo.
Sim. Porque ele sabe resolver coisas melhores em casa. Inclusive, eu vou até trazer um recorte, né? Existem agora um termo, né? Que muitas empresas já implantam. E aqui eu acho que a gente deixa só esse gostinho de quero mais para um próximo episódio. Sim. Mas que é justamente de felicidade corporativa, né? Sim. Hoje é uma área que não é mais magia. Ela é real, ela precisa existir. Existem especialistas que hoje falam sobre isso, Sim. que trabalham a felicidade corporativa. Mas aqui você traz justamente a figura da liderança, né? A liderança é quem encabeça esse movimento, mais do que, às vezes, até orientado por causa de uma norma regulamentadora, mas que também vai mudando a cultura empresarial, né? E aí vai chegando lá na ponta do colaborador. Exatamente, é exatamente isso. Essa cultura que você falou sobre a questão da felicidade no ambiente de trabalho, eu até brinco que eu falo assim, quando a gente fala da psicologia positiva, o pessoal pensa assim, ai, parece uma coisa clichê. Não, gente, não é. Isso é ciência. A partir do momento que você alinha sua forma de pensar, alinha suas conexões, o ambiente de trabalho, ele tá mais organizado, até porque vem da ponta, vem da liderança. Então, a partir do momento que a gente tem essa junção de um todo, a gente tem equipes colaborativas mais engajadas. Então, quando a gente fala... Essa semana eu dei um treinamento numa empresa que a gente falava muito sobre a questão da gratidão, que parece uma coisa clichê. Mas não, cientificamente isso trabalha a parte química do nosso cérebro. Mas da onde que vem essa gratidão, por exemplo, em ambientes corporativos? Na organização interna. Porque não tem como a gente estar grato num ambiente que realmente não está tendo um alinhamento especificamente da liderança. Se eu olho para a liderança e vejo que eles estão mal com um monte de coisa que não estão conseguindo resolver, né? Dentro disso, o que acontece? A gente já se abala. Uhum. Então, o que a gente tem trazido realmente para as empresas? E são coisas tão assim, que às vezes a gente fala, gente, parece tão complexo, mas na verdade elas são mais simples do que precisa. Claro que a questão da normativa para o empregador, para o dono da empresa, eles estão assim um pouco assustados, porque realmente são coisas que precisam ser organizadas, né? E aí, como tem essa questão da normativa na documentação, traz né? Ai, meu Deus, fiscalização e multa, e é um assunto realmente que é muito sério. Mas a gente diz assim, que o que a gente está trazendo para dentro das empresas é a efetividade de um trabalho bem feito, começando da ponta daquelas pessoas que precisam estar conosco. E a seriedade de trazer esse ambiente saudável, não só no sentido de o ambiente saudável, vamos trazer o psicólogo para um ambiente saudável. Não, cada um de nós tem que ser responsável por esse ambiente. Cada um de nós. E começa pela liderança. E esse ambiente saudável, não tem como. Essa é uma parte até importante da gente falar, tá, Patrícia? Não tem como a gente separar a saúde mental e emocional e colocar somente no âmbito da psicologia, por exemplo, sendo que a saúde mental e emocional, ela vem de fatores de organização dentro de uma empresa. Entendeu? Sim. Porque senão parece que a gente vai só terceirizar agora. E aí eu te falo um outro problema se a gente terceiriza isso da forma que muitos empresários estão pensando. Se a gente pega psicólogos clínicos hoje, porque um psicólogo dentro da universidade em 5 anos, ele é treinado 80% para clínica e 20% para RH. RH que a gente é treinado na faculdade é um trabalho contábil e administrativo, tá? Ele não é um trabalho empresarial que precisa ser feito. Olha o desafio disso. Sim. Tá? Aí, o que acontece? Um empreendedor, um empregado, um empregador, ele pensa que agora eu preciso ter uma psicóloga aqui dentro. Ele vai colocar uma psicóloga ali dentro, clínica. Sabe o que ela vai trabalhar com os colaboradores? Transtorno. Ou seja, vai bagunçar o que era para ser ajustado com a implementação da NR1. É maldade da psicóloga? Não, só que ela foi treinada para isso. Quem tem que ter essa visão assertiva realmente vai ser o quê? O empregador. Porque o que nós hoje estamos buscando fazer? A gente trabalha com toda a engrenagem. Então, a gente trabalha a saúde mental e emocional do colaborador, a gente está atendendo a normativa e a gente está fazendo o quê? Cuidando também da saúde financeira do negócio, produtividade, que foi o que você trouxe. Entendeu? E é para isso que o empresário também tem que olhar, né? Não adianta uma empresa que ela não é sustentável de forma financeira. Então, você precisa atender realmente a um tripé, que eu acho que esse é o grande desafio, a preocupação, né, dos empresários hoje. Exatamente. E olha para você ver como é algo que aparentemente é simples,
tá? Porque, olha só, a gente está falando de saúde mental e emocional, e se a gente simplesmente terceirizar para a área da psicologia, a gente não vai ter o resultado efetivo em termos de organização e de alinhamento que precisa ser feito dentro das empresas, tá? Então, esse trabalho ele não pode ser simplesmente terceirizado, ele tem um todo, né? Tem a engrenagem inteira, igual você falou agora. E, automaticamente, se a gente simplesmente olha só normativa, a gente tem outro problema, tá? E se a gente olha só a saúde financeira do negócio, que é o que o MTE está pedindo que não possa ser olhado, né? É um todo. Então, a partir do momento que a gente vem com essa estratégia da psicologia empresarial, tá? Atendendo a normativa e olhando o resultado, que é a saúde financeira, o bolso do dono da empresa, que gira tudo, tá? Que vem todos os salários, toda a folha de pagamento, né? Que tá tudo ali fazendo realmente a estrutura empresarial funcionar, aí sim a gente tem um trabalho efetivo dentro da NR1 do que tem sido pedido. O que a gente diz? Por isso que eu te falei que é a pontinha do iceberg. Porque até os próprios empregadores entenderem isso, os colaboradores entenderem que também não adianta a gente terceirizar. A gente tem colaboradores que às vezes ligam pra gente, né, e fala assim, é porque agora eu sei que tem a NR1, né, então a empresa tem que cuidar da minha saúde mental e emocional. Você tá vendo várias pontas da terceirização? Sempre terceirizando a responsabilidade, né? Exatamente. Só que não. Mas como que a gente traz uma mudança para isso tudo? Com esse trabalho que nós estamos fazendo de trabalhar a engrenagem em um todo e trabalhar essa organização dentro das equipes corporativas. E quando eu falo organização mesmo. Né? É a organização a gente fala que a organização de uma casa, igual tá bagunçada, que aí fica todo mundo nervoso com o outro, fica todo mundo estressado um com o outro. Sim. A partir do momento que a gente começa a colocar cada coisa no seu lugar e realmente ter horário para as coisas, um horáriozinho de almoço, um horáriozinho da janta, e as coisas começam a ser mais funcionais, só que isso vem da liderança, a gente volta de novo, né? Aí a gente consegue ter os ambientes colaborativos, as equipes corporativas de uma forma muito mais saudável em relação à saúde mental e emocional. E tem muitas empresas que acabam pegando até essa campanha Setembro Amarelo como se fosse o mês do ano em que se trata sobre esse assunto. Sim. Ou, então, traz uma psicóloga clínica para dentro da empresa. E aí a gente sabe que prevenção é essencial, mas ela tem que ser duradoura, né? Ela tem que acontecer como um plano de negócio mesmo, um plano estratégico, porque ela está cuidando de pessoas, as pessoas entregam resultado, entregam produtividade e lá na ponta entregam resultado financeiro. Eu quero que você explique um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais dinâmica, didática, quais as medidas as empresas precisam adotar para que atenda essa NR1, mas que também se torne meio que cultural, cuidar da saúde mental dos colaboradores. Na verdade, esse é um momento, até por isso que a gente falou sobre o começo, né? Esse é um momento que, cognitivamente falando, aqui a gente fala um pouquinho da parte científica, né? A cabeça dos empregadores estão mais abertas para isso. Então, você trouxe uma pauta bem importante. Não é um mês do ano que a gente vai olhar saúde mental e emocional, né? E quando eu falo que se a gente pega uma psicóloga clínica e coloca dentro dos ambientes corporativos, e isso ela vai tratar transtorno e vai ser prejuízo em termos do que realmente precisa ser feito dentro das empresas, eu quero dizer no quesito de... dentro das empresas, a gente precisa realmente trabalhar a objetividade, o trabalho mental e emocional no sentido de equilíbrio e organizacional, tá? E se ela abrir vertentes muito profundas ali não é o lugar disso. Era como se a gente estivesse chamando um cardiologista para cuidar de alguém que teve uma fisgada no coração no ambiente de trabalho, tá? Então, isso realmente vai trazer uma bagunça. E trazendo especificamente nessa pergunta que você trouxe, a gente vai precisar trabalhar mais essa cultura, sabe? Essa cultura de que, justamente nessa pauta que você trouxe, de que não é o setembro que é responsável por a gente trabalhar a saúde mental e emocional dos colaboradores, né? É o dia a dia, é amanhã, é à tarde, é amanhã de novo, é tarde, né? Então, é todo dia, semanalmente. Só que não é no quesito, agora temos uma nova pauta, gente, para ser tratada. Não, é uma pauta que ela já existe, organização dentro das empresas. Então, a partir do momento que a gente começa a alinhar essa questão cultural mesmo, comunicação, sabe? Alinhamento de papéis, né? A gente realmente
realmente essa demanda entre a gente delegar e dar prazos, porque eu nessa parte bem científica mesmo, bem da mente mesmo, do sistema nervoso central, falando um pouquinho sobre isso, a mente da gente, ela gosta de norte, ela gosta de direção. Então, enquanto não chega um líder e fala... Vamos ver como que vai ser. E eu sempre falo assim, porque líder acha que tem que ficar cobrando. Não, o líder conduz. Então, a partir do momento que ele entende o papel do que ele precisa fazer, certo? E muitas vezes a gente vai precisar do dono da empresa, do CEO junto conosco, tá? Então, a gente está trazendo a responsabilidade aqui, cada um para o seu papel. Então, a partir do momento que ele entende o que precisa ser feito e ele começa a fazer esse acompanhamento com a equipe, e muitas vezes com data que parece cobrança, não, gente, o cérebro gosta de saber para onde ele está indo. Enquanto ele não sabe para onde ele está indo, ele fica perdido. E isso traz o quê? Um consumo de energia para o cérebro gigantesco, um cansaço mental enorme. Muitas vezes daí que vem todas essas situações de estresse, por exemplo, demasiado burnout, várias outras coisas dentro do ambiente de trabalho. Então, você está vendo que é mais profundo, é simples, tá? Mas é mais profundo. Então, é algo que a gente precisa entender que, assim, a partir do momento que a gente começa a trabalhar cultura, alinhamento de papéis, a gente entender especificamente o que a gente precisa fazer semanalmente, sexta-feira, o que a gente entregou essa semana, como que foi? Segunda-feira, qual que é a projeção da semana? A gente precisa ter isso. A partir do momento que a gente começa esses alinhamentos e esses ajustes, aí a gente consegue entender que a gente já está tratando da saúde mental e emocional das equipes colaborativas e uma coisa muito legal, que a gente está tratando de todas essas pontas que eu te falei, porque a saúde financeira do negócio também é saúde mental do dono da empresa e dos líderes. E você traz aqui muito sobre esse envolvimento entre todas as pontas, sobre a entrega que isso gera. É quase que como tornar, ao invés de tornar um evento catastrófico, com medo, que gere mais ansiedade para algumas pessoas, de entrega de relatório. A gente sabe como é difícil, às vezes tem uma reunião importante, se prepara, isso gera ansiedade, isso gera, às vezes, trabalho excessivo para conseguir cumprir demandas, mas transformar o cuidado da saúde mental em uma rotina mesmo empresarial, né? Uma rotina empresarial. E você falou um ponto importantíssimo, que tipo assim, não é para ser assustador, é para ser habitual. Sim. Porque assim, esses dias a gente teve uma reunião com a liderança e eu falei, o que vocês têm usado para vocês se automotivarem? Ontem, em uma mentoria do Sebrae, eu fiz essa pergunta para os líderes ali, para os gestores, para os donos das empresas, da empresa que a gente estava tratando. O que vocês têm usado? Qual é a metodologia que vocês têm usado para se automotivarem todos os dias? Isso vai para os donos, os empregadores, isso vai para a liderança e isso vai para cada colaborador. Aí se você falar assim para mim, tá, Claire, então vamos falar desse segredo. O que a gente usa? O que a gente faz para a gente se motivar? Eu vou te falar que uma coisa mais simples da face da terra do mundo é a gente separar a primeira meia hora, 40 minutos do dia para você pegar aqui, porque se a gente acorda com aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ai, Jesus, ai, meu Deus, eu tenho que entregar, e eu tenho que pegar o carro, e eu tenho que ir, eu tenho que ir de ônibus, eu tenho que fazer... A cabeça vai, Eu sempre falo que assim, aqui é a máquina mais potente que tem. Vamos colocar num exemplo de carro, uma Ferrari, né? Uhum. Eu acho que essa é um muito potente, né, gente? Os homens Deve falam... ser. É o que dizem, Exatamente. Então, pega uma Ferrari. Se a gente não consegue dar direção para ela, só coloca o pé no acelerador e vai, gente, isso vai dar um problemão. O negócio vai bater, tem que ter direção. E a mesma coisa a mente da gente. E controle, né? Controle. E é treinável. Então, quando eu acordo todos os dias, eu direciono a minha mente. O que eu faço? Uma leitura, pode ser 2 páginas, Patrícia, de um livro, de algo que para mim é importante, né? Ontem, nessa mentoria do Sebrae, eu falava sobre isso. Eu falava assim, que a vida do empreendedor, do empresário, ele é igual um post de academia que eu postei esses dias, que é assim, você tá um pouco desanimado para treinar? Não desanima não, é só hoje, amanhã e para sempre. Maravilhoso. E assim é a vida do empresário, assim é a vida do colaborador. Por isso que a gente tem que trazer, assim é a vida do líder. Por isso que a gente tem que trazer a responsabilidade para nós. Então, por mais que a gente tenha um ambiente que o dono da empresa agora está sendo cobrado pela NR1 e já vai ser uma pontinha do iceberg para muitas coisas boas, tá? Que tá acontecendo, muitas oportunidades, a gente observa assim, que não...
que se a gente, dentro dos ambientes corporativos, a gente também tem a nossa responsabilidade, aí eu vou conseguir aproveitar aquilo que está sendo trazido de dentro das empresas. Você entendeu? Então, tá tendo uma psicóloga ali empresarial e que tá dando um treinamento. Aí eu consigo pegar aquilo, porque eu não vou falar, tipo assim, a empresa tá treinando, a empresa não tá treinando. Então, você tá vendo que são várias pontas? Então, o empreendedor, o empregador, ele tem que ter essa noção no sentido de a lei veio agora para isso. Então, a gente precisa se acordar para isso. O que é saúde mental e emocional dos colaboradores? Você tá vendo que a gente vem para uma parte de organização que ela é simples de ser feita, mas ela precisa ser olhada. Sim. Porque senão ela não vai sair do papel. Então, quando eu falo sobre essas questões de como a gente se automotivar todos os dias e a gente cuidar dessa ferramenta aqui, são coisas simples que precisam ser feitas, mas precisa ser feita. Hoje em dia a gente tem podcast, gente, olha que coisa maravilhosa. Quanto que antigamente a gente ia poder estar tendo uma conversa dessa e milhares de pessoas poder estar escutando isso que a gente está falando aqui, né? Eu posso 20 minutinhos da minha manhã ali falar assim, deixa eu estudar sobre esse assunto aqui que eu tô precisando entender um pouco mais. A informação está muito mais acessível. Muito. E eu acho que ela tem a ver muito com autorresponsabilidade, né, Claire? Esse costume é meio que um hábito humano, eu acho que terceirizar a responsabilidade. E quando nós trazemos isso para nós, também cuidar. Uma vez eu ouvi uma gestora de time mesmo, de equipe grande, liderança. E ela falava o seguinte, o quanto nós temos nos preocupado em destinar parte, investir, não é gastar, é investir parte do nosso salário, por exemplo, com o nosso próprio cuidado. E isso não é sobre fazer grandes coisas, realmente, né? Tem gente que tá ali com o seu salarinho contado, mas o quanto a gente tem nos preocupado em fazer coisas até gratuitas, né? Em passear no parque, o quanto isso faz bem para nossa mente, mas que vai refletindo na nossa família, nas nossas relações e também na nossa produtividade dentro do ambiente de trabalho, né? Muito, muito, Patrícia, porque a gente sempre fala assim, que nós somos a ferramenta mais importante para a gente alcançar todos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Independente se ele é o dono da empresa, o líder, a pessoa que trabalha no RH ou um colaborador ali de ponta que está na parte de produção. Nós somos a ferramenta mais importante para alcançar todos os nossos objetivos. E quando a gente entende isso que você falou agora, e eu vou te falar uma coisa, no nosso cérebro, aquilo que dá uma descarga de energia mais potente, mas de forma mais saudável, são as coisas simples. Sim. É os 10 minutinhos de sol. É um chazinho com um bolinho com uma pessoa que você ama. É o passeio no parque. E aí a gente fala assim, não, mas é porque eu tô correndo. Organização. Porque aquilo que precisa ser feito de acordo com esse entendimento, a ferramenta mais importante, precisa ser feito. Porque se não for feito, eu realmente vou ter um déficit muito prejudicial à minha saúde, ao meu trabalho, a todos os lados da minha vida. Então, a gente precisa entender isso. Então, quando eu falo sobre isso, a gente tem falado muito sobre isso nas palestras, nos treinamentos, em tudo a gente tem falado muito. E a gente fala que hoje é a pontinha do iceberg no sentido de conhecimento, porque hoje as pessoas estão nos dando ouvido. Então, há pouco tempo, tem muitos anos que eu faço esse trabalho empresarial. Então, quando eu falava de cuidar das equipes colaborativas, por exemplo, até mesmo com o dono da empresa, com os líderes, eu falava, nossa, que legal. Mas a gente está precisando ver esse setor aqui agora. Agora não. Agora o pessoal para e olha e fala, peraí. Não, realmente a gente precisa olhar isso. E você está vendo que não é uma ponta ou outra, é um todo. E tudo conectado, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. A gente não tem como tratar coisas diferentes em momentos diferentes, né? A vida é uma só. A gente vai ali lidando com o pessoal, com o profissional ao mesmo tempo. Com a saúde mental, é a mesma mente que nos leva para o trabalho, é a que nos leva para o lazer. Exato. É conectado, né? E falando até um pouco dessa conexão, Patrícia, que você falou, olha que importante isso. Se eu tenho um fim de semana que eu priorizo coisas simples, tá? Que para mim faz com que essa ferramenta mais importante para atingir todos os objetivos estejam sendo cuidadas, tá? As necessidades, né? Se eu tenho um final de semana onde eu coloco o pé na grama, eu tomo um solzinho, eu tomo um cafezinho simples, um momento assim que eu amo, é quando eu vou na sacada, assim, no meu apartamento, no sábado de manhã, assim, tomo aquele chá no sol, assim, ó. Sabe aquela coisa gostosa? Eu falo assim, gente,
Eu até brinco, eu falo assim, que nem Salomão em toda a sua glória, porque para mim parece um momento assim, do outro mundo. É uma coisa simples. A minha leitura. Hoje eu peguei o meu livro ali, comecei a ler um livro bem voltado para a parte neurocientífica mesmo, de uma especialização que eu tô fazendo, tô aprofundando. Então, tipo assim, li 3 páginas e falei, gente, que maravilhoso. Isso é a dopamina que a gente precisa. Essa descarga dopaminérgica que a gente está tendo aqui, isso é extremamente prejudicial para o nosso cérebro, para a nossa produtividade. E não é somente para o ambiente de trabalho, é para um todo. Porque a pessoa que tem um final de semana onde ela se conecta com aquilo que faz bem, ela chega no trabalho e ela consegue melhorar o ambiente de trabalho. Não é que ela vai fazer tudo ali, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas, ao mesmo tempo, vice-versa. A pessoa que no ambiente de trabalho, ela consegue entender a necessidade de realmente se organizar em algumas tarefas e, às vezes, trabalhar com ela, né? Naquele momento, eu tive um momentozinho aqui agora do horário de almoço. Vai lá fora um pouquinho no sol, toma um solzinho, dá uma respirada. Gente, uma técnica simples de autorregulação emocional, respiração profunda. 4 tempos de respiração. E a gente precisa treinar o nosso cérebro para isso, porque aí na hora que vier o momento de pico, eu consigo realmente fazer... Opa, peraí. Deixa eu respirar. E aí vem as melhores decisões para tudo. Então, quando a gente entende que é aqui, é eu comigo mesmo, né? Claro que os empregadores agora estão conseguindo olhar melhor para isso, para a gente trabalhar essa cultura dentro das empresas, essa questão da organização, isso vai facilitando um todo. Mas o colaborador também, ele precisa entender que a responsabilidade de cuidar de si é dele. Sim, é do colaborador e do líder e do dono da empresa, do empresário. Então, tem essa autorresponsabilidade individual. E agora eu já vou puxando aqui para o nosso encerramento. Eu gostaria que você compartilhasse 3 dicas rápidas, recomendações práticas de como você já falou aqui ao longo de todo o episódio. Mas vamos resumir. De que forma, tanto trabalhadores como empresário, de que forma uma pessoa consegue manter a saúde mental em equilíbrio, em como ela consegue trazer isso para a forma mais rotineira possível. Sim. Você falou desses fragmentos, essas pílulas, né? Um pouquinho de sol, um cafezinho com alguém, uma leitura um pouco mais aprofundada. Sim. Você consegue resumir isso para nós? Sim. É legal porque quando a gente fala sobre essas coisas simples, a gente vê que está acessível a todos nós, tá? E assim como eu falo, como a gente pontuou aqui um pouquinho sobre a dopamina que de fato o nosso cérebro precisa, tá? Porque esse psicoestimulante, vamos dizer assim, né? De tantas informações que a gente recebe hoje, acaba sendo prejudicial. E a gente tem que saber lidar com essa ferramenta do nosso cérebro. E quando eu disse aqui sobre que o colaborador, ele precisa entender a responsabilidade dele também, é para a gente não ir só para aquela outra ponta. Porque senão fica o dono da empresa que joga para o líder ou para os colaboradores que joga para o líder e para o dono da empresa, e não vai fechar a conta. Então, a gente está trabalhando aqui de cada um com a sua responsabilidade, assim como você disse, que é importantíssimo, né? E trazendo sobre essas dicas práticas, eu sou extremamente adepta, tá? Dessa dopamina que, de fato, o nosso cérebro precisa. Eu, com base na psicologia, independente se for a empresarial ou se for a parte clínica, que é o indivíduo, eu sempre trabalho 3 pontos, tá? Que é o ponto de o quê? Sono. Como que tá seu sono? Primeira coisa, nossa, tô triste, meu Deus, minha saúde mental tá horrível, gente, o que tá acontecendo? Como que tá seu sono? Vamos fazer uma avaliação primeiro, tá? Segundo, atividade física, e eu não tô falando especificamente de academia, porque estar dentro de uma academia, tem gente que gosta, tem gente que não, para algumas pessoas pode dizer é maravilhoso, outras pode dizer que é horrível, né? Então, não tô falando da academia, eu tô falando atividade física. O corpo da gente não foi feito para ficar parado, tá? Igual hoje a gente fica tanto tempo na frente de um computador, né? Ou com o telefone na mão. E a outra questão, alimentação, que é importantíssimo. Também não estou falando de coisas caras e que não são acessíveis. Pelo contrário, eu estou falando da alimentação simples e que, de fato, o nosso corpo precisa. Então, quando a gente foca quando a gente concentra, Patrícia, tanto na psicologia empresarial ou na clínica, nesses 3 pontos, por exemplo, assim, não tem como a gente cuidar de equipes colaborativas se a gente não tiver pontinhos de
falar um pouquinho dessa questão, sabe, cultural, porque principalmente dentro das empresas as pessoas vão ficando muito ansiosas e elas vão chupando uma bala, comendo um chocolate. Pode ver que toda mesinha tem né? Eu até brinco, eu falo assim, eu vou colocar um cravo aqui, tá? Porque cravo é antibactericida, né? Trabalha a nossa parte cognitiva e várias outras coisas no corpo que faz bem, né? Então, eu brinco com isso. Mas, assim, falando sobre pontos simples mesmo do que precisam ser feitos. Questão de sono. Como está sendo feita a sua higiene do sono? Se você pega o telefone aqui, tá com 500 informações, um monte de coisa, e Instagram, e WhatsApp, e aí fica até o último momento ali na cama, não vai dormir bem. A gente precisa fazer uma higiene do sono. Não tem o pré-treino? Precisa ser feito o pré-sono. Não tem como. Então, deixa as luzes de casa um pouquinho mais baixa. Se organiza no quesito de as vozes, o que você está escutando mais baixo, tá? Não mexer na última hora, pelo menos, com o telefone. Às vezes, você até olha alguma coisinha assim, mas o ideal é não, tá? Cuidar com a atividade física, às vezes uma caminhada, um momento de sol, igual você falou, um parque, né? E alimentação. A alimentação é para o mais simples, sabe? Para o mais simples mesmo, frutinha, verdura, arroz, feijão, proteína, coisa mais simples. Então, é legal a gente cuidar com isso. E falando especificamente de termos práticos, eu sempre cuido com a primeira hora do dia. Então, a minha pergunta aqui, tanto para empreendedores, líderes e colaboradores, o que você tem feito com a sua primeira hora do dia? Eu saio correndo para ir trabalhar. Dá para tirar um pouquinho, 20 minutos? Todos nós. A gente tem agenda super corrida, todo mundo, né? Mas dá para a gente tirar uns 20 minutinhos para a gente fazer uma leitura, direcionar o cérebro, escutar um podcast, um louvor, algo que vai te fazer ficar bem, sabe? De acordo com aquilo que você gosta, né? Daquilo que você acredita. Então, tirar essa meia horinha e cuidar com esses pontos, sabe? Ter mais atividade simples, né? Uns 15 minutos de sol, igual nós falamos, uma caminhada no parque, o pé na grama. Esse tipo de coisa é o que a gente precisa agora trabalhar, tanto no ambiente corporativo, no sentido de posicionamento para uma organização, porque a partir do momento que o colaborador sai no final de semana e ele prioriza coisas que é importante, ele volta na segunda bem. Entendeu? E aí, dentro das empresas, a gente está trabalhando a saúde mental e emocional através dessas organizações com a liderança, com o próprio CEO da empresa. E aí, as equipes colaborativas, elas vão sentindo esse direcionamento porque elas estão percebendo tudo. E é igual aquele efeito dominó. A gente trabalha uma pessoa, de repente a outra. Ontem a gente estava fazendo um alinhamento ali dentro da empresa e foi muito legal. Porque, de repente, eu vi 3 pessoas trazendo para mim aqueles pontos que a gente tinha alinhado. Eu falei, coisa boa, né? Porque é a cultura. Dentro das empresas, a cultura, tá? E como indivíduo, a gente entendendo que a gente é a ferramenta mais importante para alcançar os nossos objetivos, esses pontos simples que a gente acabou de trazer agora. É isso, a empresa é feita de pessoas, pessoas são feitas de hábitos e os hábitos podem ser muito mais simples do que a gente imagina. Exatamente. É isso que traz resultado para dentro das empresas, para dentro da nossa rotina, nosso lazer, a nossa mente, né? Exatamente. Eu quero aqui agradecer a presença da Claire, esse é um assunto que é infinito. E você não vai cansar de ouvir ele por aqui, porque a gente quer falar muito sobre isso, sobre o cuidado com as pessoas, sobre o cuidado com a gestão, com a liderança e também com suas pessoas. Claire, obrigada pela tua participação aqui nesse podcast. Foi uma honra contar com o teu conhecimento, um conhecimento prático, acessível. Eu acho que muito empresário vai conseguir olhar para essa norma, mas de um jeito prático. Ele é muito mais tangível do que parece, né? Obrigada pela tua participação. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço. E também o que precisarem, né? Assim como a gente falou, nós estamos à disposição. Estamos junto, né, com a equipe multidisciplinar na MED Curitiba, que é o trabalho que eu faço de coordenação. Até falei com a Patrícia um pouquinho. Então, o que precisarem de dúvidas, né? Estamos aí para esclarecer e estar junto com vocês. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição os contatos da Claire também, para que vocês possam também acessar um pouquinho mais desse conteúdo. E aí, como é que você está cuidando dessa sua Ferrari? Está cuidando bem? Eu queria que você compartilhasse aqui nos nossos comentários sobre quais as táticas você tem usado para cuidar da sua saúde mental. Quais são os desafios da implementação dessa norma regulamentadora dentro da tua empresa? A gente pode transformar esse podcast muito mais do que uma troca de conhecimento, mas também um compartilhamento de experiências. Que tal?
E aí, gostou do episódio de hoje? Não perca o próximo episódio. Nós vamos sempre falar sobre sustentabilidade, inovação, gestão, representação sindical. Esse é o Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Obrigada pela companhia.